Muito bem, meus amigos da internet, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo e nessa segunda aula eu vou te mostrar os 3 elementos-chave para o seu site chegar nas tão sonhadas primeiras posições do Google. Então, são 3 elementos, são 3 pilares que você precisa entender. Isso aqui tem que estar muito claro na sua mente se você quiser posicionar o seu site no topo do Google. Sem isso aqui, hoje, atualmente, 2018, 2019, daqui para frente, muito provavelmente, se você não souber disso, você não vai conseguir ter resultados no Google. Já passou aquela época de amadorismo, de fazer qualquer coisa e o seu site ir lá para cima. Hoje em dia isso não existe, então você precisa entender das estratégias. Antigamente, só com técnica, com um monte de coisa que as pessoas faziam aleatórias, conseguia ter resultado com o Google. Mas hoje, com a concorrência e com a sofisticação do algoritmo do Google, o negócio está diferente. Então você precisa entender esses 3 elementos e dominar cada um deles para você colocar o seu site no topo do Google, receber mais visitas, fazer mais vendas aí com o seu negócio, tá bom? O que eu vou te ensinar aqui não é algo técnico nem nada para você ficar batendo a cabeça complicado demais, nada disso. Eu quero que você entenda esses 3 pilares e eu vou explicar como você vai implementar isso no seu site de uma forma muito rápida, de uma forma muito simples, sem complicação, tá? O objetivo aqui é descomplicar essa parte de otimizar o seu site para o Google, então eu não quero complicar, pelo contrário, eu quero descomplicar para que você consiga colocar no seu site, consiga ter resultados e que você consiga aí vender mais com o seu negócio. Então a primeira coisa que você precisa entender é autoridade. Esse é o primeiro pilar para você colocar o seu site no topo do Google. Autoridade. Quando o seu site tem autoridade perante o Google, né, aos olhos do Google, você consegue posicionar para qualquer aí termo que você queira. Então, um dos pontos principais é autoridade. Outro ponto é a relevância. Será que você é relevante para aquele mercado? Será que o Google te considera o seu site relevante para aquela pergunta que as pessoas estão fazendo ali, para aquela pesquisa, para aquele nicho de mercado? Se você é relevante, seu site é relevante, você consegue aparecer ali para quando as pessoas pesquisam por aquele determinado assunto. Confiança, isso aqui é fundamental. O Google confia no seu site? Será que o seu site passa essa confiança para o Google? Então esses são os 3 pilares que você precisa dominar para você aparecer definitivamente no Google. Sem isso aqui, esquece, tá? Você precisa entender esses 3 pilares: autoridade, relevância e confiança. Mas eu vou explicar para que tudo fique muito claro para você, tá? Nesse vídeo eu vou explicar exatamente como é que você melhora a relevância do seu site. Em breve a gente vai falar mais sobre os outros pontos, tá? Então, primeira coisa que você precisa é entender e responder às intenções de busca. Nesse exato momento tem alguém procurando por algo no Google relacionado ao seu negócio. Pode ter certeza. Se você, por exemplo, vende móveis de madeira, tem alguém procurando por móveis de madeira na sua cidade, querendo comprar móveis de madeira nesse exato segundo que a gente está aqui conversando. Se o seu site não aparece, se você não entende essa pesquisa, essas intenções de busca do usuário e você não responde, você está fora do jogo. Essa é a realidade. Vamos colocar aqui um exemplo. A pessoa procurou ali por site na primeira página do Google, tá? Ou como colocar o site na primeira página do Google, colocar site na primeira página do Google. Variações desse termo que a gente está analisando aqui. Para esses 2 termos, o meu site aparece. Se a pessoa pesquisar por site na primeira página do Google, encontra ali o meu site. Está vendo ali em cima, vicentesampaio.com.br. Embaixo, se a pessoa procurou por colocar site na primeira página do Google, aparece aí também o meu site. Aparece até uma caixinha bonitinha, que isso aí é o chamado posição 0, que vem antes da primeira posição, né? Então isso aqui é um resultado diferenciado que o Google dá aí para o seu site, e isso você consegue fazer dentro do seu site, esse esquema para você conseguir aparecer assim, tá bom? Mas eu quero que você entenda o seguinte: eu estou respondendo uma pergunta, eu estou entendendo o que é que as pessoas estão procurando. As pessoas estão procurando como colocar o site delas no topo do Google, na primeira página do Google. E eu estou respondendo essa pergunta. Eu estou respondendo essa busca, essa intenção. Então, olha aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar palavras que as pessoas estão pesquisando dentro do meu conteúdo. Então, uma coisa simples que você deve implementar é colocar, por exemplo, no título aqui, eu tenho a palavra site, eu tenho a palavra primeira, eu tenho a palavra página e eu tenho a palavra Google. Então, se a pessoa pesquisar por site na primeira página do Google, eu tenho essas palavras. Se a pessoa colocar, por exemplo, como colocar meu site na primeira página do Google, eu tenho a palavra como, eu tenho a palavra colocar, eu tenho a palavra meu. Então, eu englobo uma série de palavras
que as pessoas estão pesquisando nesse exato momento. E isso aqui não é aleatório. Isso aqui a gente consegue descobrir, como a gente falou na aula 1, fazendo pesquisa de palavra-chave. Você vai levantar essas pesquisas que as pessoas estão fazendo nesse exato momento sobre o seu mercado e você vai colocar a resposta dessas perguntas, dessas pesquisas na sua página. Então, se você quiser aparecer para uma determinada pesquisa, o seu site tem que responder essa pesquisa. Se a pessoa está procurando por móvel de madeira em São Paulo, você tem que responder essa pergunta. Móvel de madeira em São Paulo? Clique aqui para você pegar o seu orçamento, para você receber um orçamento. Fale com a gente. A pessoa está procurando por bolsas de couro na internet com preço barato. Você tem que responder essa pergunta. Então, quando a pessoa pesquisa, ela está procurando por algo e você tem que dar essa resposta. Você tem que entender a mente da pessoa que está procurando e dar essa resposta a ela. É bem simples o conceito, mas poucas pessoas estão se ligando nisso. Então, outro exemplo aqui, mesma coisa. Eu tenho as palavras colocar, site, primeira página, Google. Então, todas as palavras foram milimetricamente pensadas para colocar dentro do meu conteúdo, para que qualquer variação que as pessoas pesquisem, pode ser, por exemplo, site na primeira página do Google, ou colocar site na primeira página do Google, como colocar site na primeira página do Google, qualquer variação, qualquer mudança na palavra, eu também apareço, porque eu pensei em todas essas variaçõezinhas aí que aparecem, que as pessoas estão pesquisando. Então eu entendi o que é que as pessoas querem, eu respondi essa intenção de busca e, consequentemente, eu apareci ali. Mesma coisa aqui no caso do nosso site de cirurgia plástica, né? A pessoa pesquisou ali, por exemplo, por cirurgia de abdômen em Fortaleza. Eu coloquei ali no título a resposta para aquela pessoa, cirurgia de abdômen em Fortaleza. Mas eu fui além. Eu coloquei também no nosso site, né? No nome do site, aqui na URL. Então aqui eu coloquei cirurgia de abdômen em Fortaleza, abdominoplastia, porque tem gente também que pesquisa por abdominoplastia, né? Que é o nome técnico do procedimento. E tá aí o nome abdominoplastia também dentro do meu texto, dentro do site. Então eu respondo de uma forma ampla aquela pergunta que a pessoa está fazendo e por isso eu consigo aparecer aí nas primeiras posições, tá? Então, olha isso aqui. A pessoa procurou ali por cirurgia de abdômen em Fortaleza. Como o Google entendeu que o meu conteúdo é relevante para aquilo, ele decidiu colocar ali na posição 0, acima da primeira posição. Coincidentemente aqui, eu sou a posição 0 e a posição 1, mas acontece de você aparecer lá embaixo, na 10ª posição, e o Google puxar só esse pedacinho aí para a posição 0. Depois eu vou falar como é que funciona isso aí, a gente chama de esquema, tá? É o Schema Mercap, mas depois a gente fala sobre isso com detalhes. Mas eu quero que você entenda o seguinte, você é relevante para as buscas que as pessoas estão fazendo? Se a resposta for não, se o seu site não está sendo pensado para as pesquisas que as pessoas estão fazendo nesse exato momento, o seu site não é relevante. Então, logo, você não vai aparecer no Google. Nem adianta pensar nos outros 2 pontos que a gente falou, de autoridade e confiança. Primeiro ponto é relevância. Seu site é relevante? As pessoas estão pesquisando por uma pergunta, as pessoas estão procurando algo. O seu site dá a resposta? Se a resposta for não, então você precisa mudar isso agora no seu site. Você precisa colocar a resposta para aquelas pesquisas que a gente viu lá na primeira aula e aí você vai começar a ter aí bons resultados com o seu site. Mas aí você pode me perguntar, Vicente, como é que o Google sabe que o meu site é relevante? Só eu colocar ali um conteúdo no título, colocar um conteúdo ali na minha URL, ali, logo de cara, o Google sabe que o meu conteúdo é relevante? Vou te mostrar aqui para que você entenda de uma forma muito simples e muito clara. A pessoa pesquisou ali no Google como fazer bolo de cenoura. Beleza? Uma pesquisa aí que todo mundo faz diariamente, milhares de pessoas inclusive fazem isso. Como fazer bolo de cenoura. Aí você foi lá e encontrou um site, aí você clicou nesse site. Aí quando você entrou no site, tinha um monte de propaganda, um monte de coisa, um site horrível, um site cheio de informação e você não acha a bendita da receita. Você desce, sobe, caraca, cadê essa receita? Eu não estou encontrando, só propaganda, aí abre pop-up, aí abre um monte de coisa, você fica perdido igual o de outra volta aí. Nossa, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Cadê a receita que eu estava procurando? E aí o que acontece? Você vai sair desse site, vai voltar lá para o Google e vai procurar outro site. Deixa eu ver, eu vou clicar em outro site aqui para ver se eu acho a receita. Aí você clica em outro e opa, agora sim. Tá ali, ó, preparo, tempo de cozimento, tempo de espera, as receitas, ali o ingrediente, tudo certinho. Porque aqui eu consegui a resposta, então beleza.
Eu não preciso voltar lá no Google e tentar achar outro site até eu conseguir minha resposta. Aqui eu consegui minha resposta. E isso o Google identifica. Toda vez que uma pessoa entra no seu site e ela não acha a resposta e sai e vai lá no Google e entra em outro site, isso é muito ruim para você. Porque o Google entende que você não é relevante para aquele assunto, porque a pessoa não conseguiu a resposta que ela queria, por isso ela voltou para o Google e entrou em outro site, e isso acaba com a experiência do usuário, que se chama UX, né, que é User Experience, ou em brasileiro, né, experiência do usuário. Eu sei que é português, tá, pessoal? É só uma brincadeira. Em brasileiro seria experiência do usuário. Então você precisa fazer com que a experiência do usuário no seu site seja agradável, que ele encontre a resposta, que ele até compartilhe o seu conteúdo se ele gostar. Mas o que você precisa entender é, a pessoa está procurando por alguma coisa, se ela entrar no seu site e ela encontrar a resposta, ótimo, ela vai ficar feliz, vai comprar de você, ou vai fechar o site e vai embora feliz. Ou então vai colocar o seu e-mail, vai colocar o e-mail, vai entrar em contato, vai te ligar, alguma coisa vai acontecer. Agora, se ela fica assim, perdida, igual o John Travolta, procurando a resposta no seu site e vê um monte de propaganda, um monte de pop-up, o seu site parece um site de propaganda, um monte de coisa aleatória, e ele fica perdido, o que é que ele vai fazer? Ele vai embora do seu site, vai entrar em outro site e você vai perder com a experiência do usuário. E o Google sabe disso. O Google sabe que a pessoa entrou no site, saiu e entrou em outro. Então tem que ter muito cuidado com isso. E é aí que o Google entende que o seu site é relevante. Se tem muitas pessoas procurando por um assunto, entrando no seu site e ficam satisfeitas, não precisam mais procurar no Google pela resposta, então o Google entende que a experiência do usuário foi boa. Então isso você ganha pontos aí com o Google em relação à relevância. Então você tem um site relevante, o Google te coloca para cima. Beleza? Esse é o primeiro ponto dos 3 pilares que você precisa entender. Ok, entendi que eu preciso ser relevante, preciso dar resposta para aquela pessoa, preciso fazer com que ela tenha uma boa experiência no meu site, que o usuário tenha uma boa experiência, mas e aí? Como é que eu faço para o meu site ter autoridade e confiança, que são os outros 2 pilares? Aí, isso a gente vai falar no próximo vídeo. No terceiro vídeo dessa série, você vai entender como ter a confiança do Google e transformar o seu site numa máquina de lucros. Então você precisa dominar autoridade e confiança. E aí eu vou te mostrar exatamente como fazer isso no terceiro vídeo. Mas antes eu quero que você faça o que a gente vem falando nesses últimos vídeos. Primeiro vídeo eu falei sobre como você faz uma pesquisa, entende o que é que as pessoas estão procurando, joga lá na ferramenta, vê o que é que as pessoas estão buscando. E aí, hoje, você entendeu que você precisa dar a resposta exata para que a pessoa está procurando, para que ela ache o seu site e entre no seu site. Mas isso não é tudo. Falta ainda a parte de autoridade e de confiança que eu vou falar no próximo vídeo. Então fica atento, fica ligado que em breve você vai receber o próximo vídeo que eu vou te mostrar como você finalmente tem a confiança do Google, chega lá no topo onde todo mundo quer no Google e começa a vender muito mais sem precisar ficar dependendo de anúncios, sem precisar de outra plataforma. Você vai aprender a fazer o Google vender para você, beleza? Então é isso, deixa aqui o seu comentário. Forte abraço e até mais.